Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo jauense. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador do Podemos, Dr. Paulo de Tarso. Vereador, muito obrigado pela presença aqui. Eu que tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade. A agenda sempre muito concorrida, né, doutor? Graças a Deus. Mas sempre tem também um espaço para prestar contas do mandato com a população jauense. Vereador, vamos começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a expectativa para a implantação do AME aqui em Jaú. O senhor fez requerimento para o governo do estado, o que veio de resposta, o que a população pode aguardar, de acordo com as informações que chegaram para o senhor? Bom, pelo aquilo que a gente sentiu, e por favor, entendam bem, o cronograma do governo do estado é perfeito, dá para a gente confiar. O que não dá para confiar é na organização da prefeitura. O governo do estado fez a parte dele, aprovou, indicou, mandou para cá, estava faltando o quê? Aprovar o terreno, passar o terreno, aí me colocam um terreno que estava com um problema de escritura e assim por diante. Então, isso daí faz parte do dia a dia. O que a gente vê é uma sucessão de atrapalhadas administrativas. Então, reservo o meu direito de duvidar, não por parte do governo do estado. O governo do estado está fazendo a parte dele. O mais difícil foi autorizar esse bendito AME, tão sonhado de tantos anos, desde a época da doutora Tizuco Cintuinaldo, inclusive, né? Quando a gente perdeu o status aqui de Jaú de uma DRS, um dos combinados seria a ampliação do ambulatório de especialidade, que não aconteceu à época. E a gente vem sonhando com isso desde então. Mas, assim, como eu disse, dou-me o direito de esperar e duvidar. Enquanto isso, estaremos cobrando. É uma lástima que as pessoas deveriam ser um pouco melhor preparadas, né? A pessoa tinha que entender um pouquinho mais do setor público para saber como que é o trâmite de doação de terreno, de implementação desse aparelho de saúde tão importante, para não dar essas presepadas. É vexatório. Eu fico pensando lá no governador batendo a mão na testa, caramba, manda um negócio desse daqui para lá, bacana. Gostaria disso, inclusive, nessa agilidade na minha questão política, mas tenho que contar com a inexperiência desse grupo. É triste, mas estamos contando com isso. É muito importante a saída, mas vamos estar aqui cobrando essa celeridade. E que essa celeridade não venha comprometer projetos estruturais, né? Fazer uma coisa de qualquer jeito. Vamos estar lá cobrando uma obra de padrão. E o senhor que é da área da saúde pode explicar muito bem qual que é o impacto de ter um AME aqui no nosso município. Hoje, por exemplo, acredito que o senhor deve receber no gabinete e é assunto aqui na Câmara de que muitos pacientes acabam tendo que procurar alguns exames fora daqui de Jaú, são enviados para Botucatu ou Bauru, enfim. A ideia é que com o AME toda essa demanda seja atendida aqui mesmo no município. Sim, o que acontece? É uma matemática, é uma coisa muito simples, né? É coisa de qualquer administrador de família, né? Um pai de família consegue gerenciar essas contas, tá? Porque você vê a população crescendo numa determinada proporção que ela não é alcançada pela proposta de serviços da área de saúde. Você tem que crescer junto, oferecer serviços. Prédio não é elástico, não é de borracha, você tem que fazer construção. Então tem um negocinho que chama previsibilidade. Tá? Você consegue planejar essas coisas, mas parece que não faz parte do dia a dia. Esperam acontecer o problema para sair correndo atrás. Tem que se ter preparo, tem que colocar a gente certa para que se possa ter dentro da área de logística uma programação. A cidade vai crescer para tal local, ali tem que ter uma área já específica para uma creche, para um posto de saúde. O número de crianças, Jaú está crescendo com o número de idosos, os programas de saúde. Então, você não tem gente pensando em saúde, meu Deus do céu. Essa é a questão. Então, quando você vê um aparelho dessa importância chegando para cá, no momento histórico, onde que o poder aquisitivo da população está caindo drasticamente, as pessoas que tinham condição de estar mantendo planos de saúde, que poderiam estar pagando suas consultas, seus exames de forma particular, estão correndo para o serviço SUS, está hipertrofiando isso, a chegada de um serviço como esse vai ajudar, sim, a melhorar.
Saúde não tem solução, ela tem programação. Sempre os problemas vão estar chegando, você tem que estar preparado para ir administrando essas coisas. O AME vai ajudar e muito, mas aí que está outro detalhe também. Uma coisa, prédio não atende ninguém, viu, senhor prefeito, senhor secretário de saúde? O que atende é gente. Você tem que ter um pessoal ali atendendo a comunidade na hora da chegada, você tem que ter um corpo de enfermagem, um corpo administrativo, você tem que ter os médicos preparados para esse atendimento. Já está começando isso? Demora para você montar esse corpo. Vai inaugurar? Inaugurou. Quem que vai estar trabalhando lá dentro? O pessoal não pode confundir PAS. PAS é um posto de atendimento clínico geral, que é obrigação, que é a clínica médica, odontologia, pediatria, certo? Gineco-obstetrícia ali, a ginecologia para ser feita. E o pessoal acha que contratar, pegar uma terceirizada e começar a colocar clínico geral ali resolve o problema. Não, já era para estar começando o processo, um estudo de viabilidade. Cadê os pediatras? E aliás, por favor, o pessoal confunde, pediatria é especialidade. É um clínico que fez especialidade, ele não pode ser tratado como um clínico generalista. Tá? E está lá no mesmo patamar, não está dando certo isso. Então você tem que estar atento com os pediatras, cardiologista, ortopedista, cirurgião geral, neuro, reumato, endócrino. São gargalos que nós temos uma necessidade muito grande. Estão mandando a turma toda para fora. Tem gente que quer trabalhar, mas tem que ter um local adequado, tem que ter um plano de carreira para todo mundo. Tem que se ter respeito, tá? Agora, né? Eu fico preocupado porque não se tem respeito com o eleitor que levou o caboclo lá para sentar na cadeira. Vai ter com os outros também. Então, e depois, olha, sai mais barato fazer um bom programa de saúde do que depois ter que ficar pagando o marqueteiro para consertar o estrago durante 4 anos, 8 anos que não conseguiu fazer as coisas. A propaganda e o marketing que o próprio usuário do sistema de saúde vai fazer de forma positiva é espontânea. E eles não têm essa ideia de que ao invés de investir em marqueteiro para consertar o estrago daquilo que não foi feito, é muito mais caro e lesivo. Vereador, ainda na área da saúde, o senhor também tem recebido queixas quanto à falta de guias para a realização de exames na rede municipal? Mas é a mesma situação. Olha só, o pessoal está pegando... Hoje mesmo, eu vi uma senhorinha lá que ela foi fazer uma endoscopia fora de Jaú. Então você tem que ela tem que ficar em jejum de ontem para hoje, pegar uma viatura, sair daqui, ser medicada, a viatura tem que ir, voltar. Quanto custa isso e quanto custaria isso? Porque não é só combustível, é desgaste, é risco, é funcionário que poderia estar fazendo outra atividade. Então é uma questão de logística tão simples a ser resolvida, e temos hospitais, temos clínicas que poderiam estar executando não apenas o serviço, por exemplo, de endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia, tomografia que está sendo feito fora, poderia estar sendo melhorado. É óbvio que você não vai ter 500 mil exames, mas poderia em muito diminuir o sofrimento desse pessoal que está aguardando. Lamentavelmente, para ter uma ideia, tempos atrás eu tive um paciente que pelo histórico dele ele necessitaria de uma colonoscopia. Os exames a princípio estariam adequados, mas a queixa dele era muito clássica. Conversei com ele, orientei, pedi, solicitei o exame. Ele foi conseguir, desapareceu. Foi conseguir voltar com o exame pronto 2 anos depois. E era uma lesão tumoral, que poderia ter sido operado numa condição melhor, dando chance para ele ter chance de ter escapado, né? Hoje Jaú tem uma viúva e 2 crianças menores, porque ele já partiu. Então eu fico pensando, eu sei que a gente não vai resolver, mas enquanto administrador, será que dá para dormir tranquilo, sabendo que pela ineficiência, pela inabilidade gerencial, ele consegue pensar que é responsável por uma situação dessa? Consegue dormir tranquilo? Uma coisa é uma enchente, um avião cair, você não tem
responsabilidade sobre aonde vai parar, mas aonde você consegue minimizar, não consigo fazer 300 exames, consigo fazer 200, mas dos 200 você consegue não fazer 10, meu amigo, alguma coisa está de errado. Vereador, o senhor tem cobrado também o Poder Executivo sobre a demora para a entrega, para colocar em funcionamento a unidade de saúde do Jardim Comerciários. Sim, não apenas isso, eu quero uma justificativa. O que está acontecendo que não está indo lá? Foi colocado num local inapropriado? É inviável estar colocando lá? Se manifesta, meu Deus do céu. Era promessa de campanha, não fui eu que fiz a promessa. Não fui eu que fiz ali o levantamento técnico da necessidade desse tipo de atendimento no bairro. Se vocês acham que é desnecessário, chega lá para a turma e fala, brincadeirinha, não posso mais. Está esperando o quê? Um prédio lá parado, foi dinheiro jogado fora, o que está acontecendo? E ninguém se explica. Bom, nessa questão de prédio, o senhor também pede providências com relação ao CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas. Sim. Precisa mudar de lugar, doutor? Olha, é um local acanhado, pé direito baixo, ventilação inapropriada, tem sujidade, é todo poroso, vazado, acúmulo de poeira. É um local insalubre para habitação. As pessoas que trabalham lá trabalham num local, meu modo de ver, técnico, um local insalubre. E um pessoal que trabalha ali é um pessoal técnico, de ponta, sabe o serviço que faz, teriam que ser melhor valorizados e colocados num local, e tem local para isso, que o serviço pudesse render de uma forma mais adequada e sem o risco à saúde. Vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar sobre educação. É claro que também dentro desse assunto que a gente vai entrar tem a questão da saúde, já que tem um projeto que está tramitando nas comissões aqui da casa, de autoria do senhor, que pretende obrigar a instalação de aparelhos de ar-condicionado em todas as unidades escolares do município. Perfeito. Pessoal, a educação, na verdade, ela não começa, não canso de dizer, não começa na saudosa, né, cartilha Caminho Suave, né? Quem tem minha idade sabe o que é isso. Não começa lá no ABC, assim. A educação, a capacidade de aprendizado, começa dentro da barriga da mãe, com uma alimentação boa durante o tempo gestacional, tá? Com uma alimentação adequada durante o desenvolvimento da criança no pós-parto imediato, e mais do que nunca, no conforto. Você dentro de um local de respeito, de conforto, alimentado, com ambiente climatizado, o teu rendimento é outro. Então, isso daí não é somente uma comodidade, é ajudar com que essas crianças tenham rendimento, que a escola seja um local agradável, de acolhimento, e não um local de sofrimento, onde que as crianças pensam, pô, já está indo na hora de estar indo para a escola, lá não tem ventilação, lá eu fico transpirando o tempo todo, eu tenho desconforto, eu perco mais tempo me secando do que prestando atenção na aula. Então isso faz parte, é um instrumento educacional. Ainda na área da educação, o senhor apoia, né, a valorização das ADIs e o enquadramento delas dentro do piso do magistério. Não somente isso, as recreadoras, ADIs. A recreadora não fica só lá olhando, olha, cuidado com o balanço, vai bater na cabeça. Não, ela ajuda num negócio chamado de inclusão. Ela faz com que as pessoas se entendam, ensinam respeito, fila, organização, agora é minha vez, depois você vai no balanço. As diferenças entre as pessoas, meninos, meninas, credos religiosos, todos convivendo e mostrando que podem conviver em paz, se divertir, construir, dividindo o mesmo ambiente. Isso é educação, isso é construir uma sociedade. E secretário que não entende isso, tem que voltar para a escola e procurar outra coisa para fazer. Bom, vereador, nós teremos muitos outros assuntos aqui, mas o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do senhor aqui em mais uma oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí, por favor, nosso gabinete sempre aberto para críticas e sugestões. Venham com a gente, vamos construir uma Jaú melhor. É isso, nós recebemos, portanto, nesta edição o vereador Dr. Paulo de Tarso. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da audiência e até a próxima.